versos de 25 a 27. Novamente eu peço ajuda aí ao casal novo. Nós vamos falar hoje sobre o Deus que estabelece e fortalece. O Deus que estabelece e fortalece. Quero ler o texto com os irmãos. Essa parte final da carta de Paulo aos Romanos é o que a gente chama de uma doxologia. Doxologia nada mais é do que uma palavra de adoração, ou uma palavra de glória. Doxa é uma palavra grega que significa glória, e logia, da onde vem psicologia, as logias que você conhece, é o estudo ou a palavra, mais ligada à palavra. Então, a palavra de adoração, uma palavra de glória ao Senhor Deus. O texto nos diz assim, 3 últimos versículos da carta de Paulo aos Romanos. Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Ele termina a sua carta. A doxologia final, a palavra de adoração final. No verso 25a, o que nós temos aí? Eu vou te dar um resumo de toda essa doxologia já para você tê-la em mente. Ele está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para salvar e manter seu povo. O Evangelho é o poder de Deus para salvar e manter seu povo. É o que ele fala na primeira parte do verso 25. A segunda parte do verso 25, ele está dizendo, o Evangelho é tudo sobre Jesus Cristo. O Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é a respeito de Jesus Cristo. Ele já havia dito isso logo no primeiro capítulo, como nós vimos no início. O verso 26, a parte A, ele pode ser resumido da seguinte forma. O Evangelho foi predito pelos profetas, lá no Antigo Testamento. Ele foi revelado em Cristo, ou seja, ele recebeu a luz em Cristo, e agora ele é proclamado. E no verso 26b, a parte B do verso 26, ele é proclamado para que todos os povos possam confiar e obedecer a Deus. O Evangelho deve nos levar à obediência a Deus. E no verso 27, tudo isso para o louvor de Deus, para a glória de Deus. Amém. Agora eu quero fazer a exposição, eu só dei um resumo aqui para você. Eu quero fazer a exposição de forma muito breve, não quero perder muito tempo, porque muito do que Paulo está falando aqui nessa doxologia, ele já havia falado na sua carta. Não tem nenhuma novidade aqui, mas são temas importantes que Paulo está repetindo e que são importantes para nós também. Porque se Paulo está repetindo, é porque é muito importante que nós tenhamos entendimento. Quero dividir esse texto em 3 partes. A primeira, Paulo escreve sobre o poder de Deus. O poder de Deus. Paulo usa um verbo ali, quando ele diz assim, aquele que é poderoso para vos confirmar. Confirmar. Essa palavra confirmar, esse verbo, significa que ele está não só estabelecendo, nos salvando, mas ele também está nos tornando pessoas firmes, fortes e estáveis. É o próprio Deus que faz isso, através do Evangelho. E esse fortalecer, em que aspectos? Fortalecer fisicamente, para que a gente fique bombadão, fortão? Não. Ele vai nos fortalecer na fé, contra erros de doutrina. Então, a própria palavra de Deus, o próprio Evangelho nos livra de erros de doutrina. Ele também vai nos fortalecer na santidade, ou seja, contra as tentações deste mundo, contra as tentações e provações de Satanás e contra as tentações da nossa própria carne pecaminosa. Ou seja, ele vai nos proteger em santidade. E também em coragem, porque quando nós estamos num contexto de perseguição, como era o caso dos crentes naquela primeira
o início da igreja cristã, eles precisam de coragem. Então, ele está dizendo que é o Senhor que nos fortalece na nossa fé, na nossa santidade e na nossa coragem. A imagem que Paulo está nos dando aqui, logo na primeira parte, é de um Deus que é capaz de estabelecer uma igreja multirracial, que nós estudamos nos últimos domingos, né, quando eu estava antes de tirar férias. Deus está agora reunindo pessoas de todos os tipos, de várias etnias, de vários matizes. Ele está construindo esse povo multirracial, melhor dizendo, que estava localizado ali em Roma, com o qual Paulo também vem sonhando, e de fortalecer os seus membros na verdade, na santidade e na unidade. Meus irmãos, 3 palavrinhas que nós não podemos perder de vista na igreja. Primeiro, a verdade. O Evangelho nos leva à verdade da vontade de Deus, de quem Deus é e de como nós devemos viver. Santidade, o poder para viver essa verdade. E unidade. Nós não podemos entender a igreja sem uma unidade, nós somos um corpo em Cristo. O segundo aspecto, ou a segunda parte dessa doxologia, Paulo vai falar sobre, ele escreve sobre o Evangelho de Cristo, que é o tema da carta de Paulo aos Romanos. O grande tema de Romanos é o Evangelho de Cristo, as boas novas do Evangelho. E Evangelho e Cristo, eles são quase que sinônimos. Não existe Evangelho sem Jesus Cristo. E ele usa 3 frases aqui. Essas frases estão meio espalhadas aí no texto, e às vezes você tem alguma dificuldade. Até no próprio texto grego é um pouco difícil de você diferenciar essas 3 frases. Mas ele usa 3 frases que são as seguintes. Ele diz, de acordo com o meu evangelho, e é interessante essa frase, porque ele já usou-a em capítulo 2 de Romanos, ele já também havia falado que o evangelho de Deus é o seu evangelho. Porque ele tinha essa autoridade dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo de transmitir o Evangelho de Deus, as boas novas, as boas notícias que Deus está trazendo a ele. O meu Evangelho. De acordo com a proclamação de Jesus Cristo. Mais uma vez, a ideia de que o Evangelho tem a ver com Jesus Cristo. Meu irmão, o Evangelho não tem a ver com ética. A ética é um resultado do Evangelho. O Evangelho não tem a ver com moralidade ou moralismo. A moralidade, ela é decorrente do Evangelho. O Evangelho não é uma ideologia, não é uma filosofia de vida. Ele, embora tenha implicações para a nossa vida, para a nossa filosofia, para a nossa ideologia, mas ele não é uma ideologia, uma filosofia. O Evangelho é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. As boas novas é que Deus veio nos salvar por meio do seu Filho. Ele entrega o seu Filho para morrer e nos resgatar. A vida de Jesus é entregue para que nós tenhamos vida. Sem o Evangelho de Jesus Cristo, todos nós estamos perdidos, mortos, em trevas, caminhando para o inferno. Nós podemos estar vivos biologicamente falando, nós podemos estar respirando, trabalhando, nos divertindo, vivendo, mas sem Cristo nós estamos mortos espiritualmente. E a terceira frase é de acordo com a revelação do mistério. Os nossos irmãos pentecostais, eles costumam usar muito essa palavra mistério, né? Eles gostam muito dessa palavra, até o Ivan brinca aí com mistério, né? O que mistério? Mas mistério na Bíblia não tem o mesmo significado que mistério tem para muitas pessoas hoje em dia. Mistério é uma verdade de Deus que estava guardada no Antigo Testamento, que estava para ser vista. O mistério é como se Deus estivesse agora abrindo uma cortina e olhando e mostrando para nós os bastidores, onde está, o que está acontecendo por trás da história. E Jesus Cristo, ele já havia sido proclamado no Antigo Testamento. Se você olhar, por exemplo, para Gênesis capítulo 3, verso 15, você vai ver a primeira profecia clara a respeito do sacrifício de Jesus Cristo. Então você olha o Antigo Testamento e você observa que ele está apontando para Cristo, mas ainda não está tão claro quem é esse Cristo.
em quem ele vai atuar, como que ele vai atuar. Quando o Senhor Jesus Cristo vem a este mundo pela primeira vez, quando ele nasce, quando ele começa o seu ministério e os apóstolos começam a escrever a revelação que Deus está dando para eles, essa escritura profética, esses escritos proféticos, eles são como se fosse um canhão de luz sobre o Antigo Testamento. O Novo Testamento é aquele facho de luz que ilumina o Antigo Testamento, e aquilo que era mistério, aquilo que Deus estava guardando, agora é revelado. E que mistério é esse? Que Cristo salva pessoas de todos os tipos, e Cristo vai morar agora no crente do neotestamentário, por meio do seu Espírito. É Cristo por nós e Cristo em nós. Esse era o grande mistério, que os judeus, muitos, não conseguiram compreender. Que Jesus Cristo vinha para salvar não só o povo de Israel, mas ele vinha para salvar brasileiros, indonésios, africanos, asiáticos, americanos, europeus e pessoas de todos os tipos. O segredo de Deus, então, antes oculto, agora ele é revelado. Ele é essencialmente o próprio Jesus Cristo em sua plenitude. Isso é o segredo. E, em particular, Cristo para os gentios e nos gentios. Sabe o que significa o Evangelho, meu irmão? É Cristo por você e Cristo vivendo em você. Aliás, a própria palavra cristão, ela foi dada pela primeira vez em Antioquia, uma cidade da Síria. Os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Ela significa pequenos cristos. O desafio do Evangelho é enorme. Ele deve nos levar a um compromisso de sermos pequenos cristos. Refletir o pensamento de Cristo, a obediência de Cristo. Assim, o mistério que Paulo está dizendo começa, continua e termina com Cristo Jesus. Terceira parte do texto. Em terceiro lugar, Paulo escreve sobre a evangelização das nações. Meus irmãos, igreja só tem sentido quando ela pensa em evangelizar os povos. Enquanto nós, como congregação do Jardim Fortaleza, não tivermos uma visão de que daqui nós devemos alcançar não só este bairro em que estamos inseridos, mas devemos também nos preocupar com pessoas que nunca ouviram o Evangelho, nós nunca seremos uma igreja totalmente madura. A igreja de Cristo, ela tem um grande alvo, alcançar as nações com a mensagem do Evangelho. Por isso, primeiro precisamos compreender o Evangelho, viver o Evangelho, testemunhar o Evangelho e proclamar o Evangelho. Cada um de nós, a igreja como um todo. Nós temos 4 significativas características essa expressão que Paulo usa aqui, por exemplo, dar a conhecer universalmente o mistério do Evangelho. Esse dar a conhecer, primeiro, ele tem algumas características, eu quero ver com vocês. Primeiro, o mistério é dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Nós nunca vamos ser uma igreja missionária se nós não conhecermos as Escrituras. A mensagem do Evangelho é por meio da Escritura. Nós vamos ter paixão pelas almas perdidas desse mundo quando estivermos nos alimentando da Escritura. Nós deveremos ter responsabilidade não só pelos nossos vizinhos, mas pelos povos não alcançados, quando nós estivermos cheios da Escritura. O mistério é dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas. Você só pode conhecer Jesus Cristo por meio das Escrituras, da Palavra de Deus. Eu nunca esqueço, uma vez eu fui em uma igreja pentecostal, eu e Beth frequentamos essa igreja durante alguns meses. Frequentamos não, nós visitávamos regularmente. E um dia um pastor convidado ali, ele fez uma introdução assim, bem longa e bem chamativa. E ele falava assim, hoje eu vou falar de Jesus, hoje eu vou falar de Jesus, hoje eu vou falar de Jesus. E eu fiquei naquela expectativa, né?
Puxa vida, ele vai falar de Jesus, ele vai falar de Jesus. E eu fiquei assim, babando, né? Eu lá, eu falei, irmão, que lindo, que maravilhoso, ele vai falar de Jesus. Aí ele pegou um texto, ele leu o texto, e ele esqueceu do texto. E ele falou dele, ele falou da vida dele, falou de um monte de coisa que aconteceu na vida dele. E aí eu chegou no fim e falei, e cadê Jesus? Porque ele se descolou da palavra de Deus. E a palavra de Deus, o centro da palavra de Deus é Jesus. Sabe qual é o único herói da palavra de Deus, da Bíblia? Jesus Cristo. Moisés não foi herói, Davi não foi herói, Abraão não foi herói, Paulo, o grande Paulo, que nós amamos tanto, não foi herói. O único herói da Bíblia é Jesus Cristo. Ela aponta para Jesus Cristo, é por meio dela, é por ela, é para Ele, ou por meio dele, para Ele, por meio dele são todas as coisas. Por isso eu fiz questão de ler com você o texto de Colossenses. Segunda característica desse dar a conhecer é por ordem do Deus eterno. Meus irmãos, quando nós não nos preocupamos em transmitir o Evangelho de Cristo, nós estamos desobedecendo uma ordem do Deus eterno. Simples assim. É ordem dele. Está aqui no texto. Terceiro, a frase para obediência por fé é, porém, uma fé que é em si mesma obediente e que se expressa em uma vida de obediência. O Evangelho, quando ele atinge a nossa vida, ele não nos torna santos de um dia para o outro, mas ele nos leva a uma necessidade de obedecer a Deus. Não existe fé sem obediência, não existe obediência sem fé. A nossa vida de fé cristã é uma vida que tem que ser pautada pela obediência à vontade do Senhor. Quarto lugar, dar a conhecer do mistério de Deus hoje é para todas as nações. É para os nossos vizinhos do Jardim Fortaleza. Não é só para nós. Ontem nós tivemos um encontro de casais que tivemos lá na casa da Juliana, né? Foi uma delícia. Muitos dos irmãos que estão aqui estiveram lá e foi uma bênção, né? Foi um momento assim muito gostoso. E é bom que a igreja tenha esses momentos de comunhão com os casais. Tivemos um momento de palavra, tivemos um jantar tão gostoso e tão farto, que hoje nós almoçamos aqui uma parte desse jantar. Eu não sei não se não dá para jantar, viu? Acho que dá, não dá, Daiane? Olha, se você não quiser procurar jantar em casa, você pode jantar aqui hoje, a gente dá um jeito. Tem farofa, tem maionese, tem arroz, ainda deve ter um pouquinho de feijão, tem linguiça, deve ter frango ainda, né, Beth? Olha, tem muita coisa aqui atrás, dá para jantar aqui ainda hoje. Mas foi muito gostoso mesmo. Mas, meus irmãos, eu amo essas coisas de igreja, estou há 41 anos na igreja, gosto dessas coisas. Mas nós não podemos viver só para nós. Uma igreja não pode viver para si mesma. A igreja tem que viver para o mundo, para salgar este mundo, para conservar esse mundo, para trazer luz para esse mundo. Nós devemos nos preocupar com os nossos vizinhos do Jardim Fortaleza. E quem sabe, mais tarde, nós começarmos a nos preocupar, como Samuel, por exemplo, que vai amanhã para Rorainópolis, lá em Roraima, longe, muito longe. Lá está 32 graus de temperatura. Aí ele vai passar aí a semana um pouquinho mais quentinho, né? Mas nós precisamos nos preocupar, sim, talvez com os venezuelanos, talvez com os colombianos, talvez com algum país da África, da Ásia, aqueles que Deus colocar na nossa vida. É Deus que dirige as missões, não somos nós. E nós devemos nos colocar à disposição de Deus, mas nós estamos ainda muito longe desse nível. Portanto, as 4 facetas do plano apresentadas aqui, dar a conhecer, esse dar a conhecer que está no texto, é o Evangelho através das Escrituras. Não existe cristianismo sem Bíblia, meu irmão. Lutero arriscou a cabeça dele. O Papa, na época, não cortou a cabeça de Lutero, porque Lutero foi protegido por um duque alemão. Os alemães já estavam cansados de Roma.
Os alemães já não aguentavam mais o poder intrusivo de Roma na Alemanha, na Itália, na França, na Inglaterra, não aguentavam mais. Mas Lutero, quando se levanta e diz, precisamos voltar para a palavra, e lembre-se que Lutero teve o seu grande avivamento através de Romanos, o justo viverá pela fé. Mas naquela época não é tão simples como hoje. Hoje é fácil eu levantar aqui e falar para você, não tem ninguém querendo cortar minha cabeça por causa disso. Mas em 1517, quando alguém dizia assim, nós temos que levar a Bíblia na linguagem do povo, temos que traduzir para o alemão, para o francês, para o italiano, para o inglês, para a língua tcheca. Quando você falava isso, os caras falavam assim, não, a Bíblia é só para os líderes. Nem os padres da época sabiam Bíblia. A maioria dos padres na Europa eram ignorantes das Escrituras. Você já viu isso? Era isso, as trevas da Idade Média. E Lutero arriscou a sua vida por esta palavra, que hoje você tem em mãos. Muitos perderam a sua vida. Cerca de 100 anos antes, na Boêmia, que é a atual República Tcheca, um homem chamado John Huss, ele foi queimado na fogueira, porque ele também dizia que o povo tinha que ter a Bíblia na sua mão. E hoje, meu querido, você tem a Bíblia de tudo quanto é jeito. No celular, no seu celular você tem Bíblia. Você pode ler em espanhol, em inglês, em português, em grego, em hebraico. Você pode ouvir a Bíblia se você não sabe ler. Você pode ter letra grande, letra pequenininha, Bíblia de estudo. Hoje tem, acho que 1000 Bíblias diferentes. Mas, infelizmente, meus irmãos, hoje nós vivemos numa época da igreja evangélica, de uma quase ignorância das Escrituras. E, para vergonha nossa, porque nós somos reformados, dentro de todos os evangélicos, nós somos reformados, nós somos presbiterianos, nós somos aqueles que foram conhecidos já no passado distante, na Inglaterra, como o povo do livro. Nós que trouxemos luz para a Europa, nós que trouxemos luz para este mundo. E hoje, o que eu encontro nas igrejas presbiterianas é quase uma total ignorância das Escrituras. Haja vista a nossa escola dominical. Quão poucos frequentam a nossa escola dominical? E onde nós estudamos a Escritura com mais profundidade. Onde nós podemos perguntar e responder. Não existe evangelho sem Bíblia, meu irmão. Não existe. Não existe. Ordem de Deus. Esse dar a conhecer as riquezas de Cristo, o Evangelho de Cristo é uma ordem de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus que está dizendo. É uma ordem. Para a obediência por fé. Para uma vida de fé que leva você à obediência. E para todas as nações. Finalmente, última parte. Paulo conclui exaltando a sabedoria de Deus. Ele diz no último verso: ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Não existe adoração a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Não é por meio de Confúcio, não é por meio de Buda, não é por meio de Maria, não é por meio de santos, não é por meio de filosofias, nem filosofias políticas, nem qualquer outro tipo de filosofia. É só por Jesus Cristo. A sabedoria de Deus ela é encontrada na própria pessoa de Cristo. A própria pessoa de Cristo. Semana passada eu comprei um livro eletrônico de um puritano do século XVIII chamado Richard Sibbes. 7 volumes. 7 volumes. Você já pensou um teólogo hoje escrever 7 volumes, 55.000 páginas, falando sobre a beleza de Cristo? Ah, meus irmãos, como nós decaímos. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é belo. Nós precisamos
exaltar a sabedoria de Deus no próprio Jesus Cristo. E, sobretudo, em sua cruz, na cruz de Cristo. É por meio da cruz e por meio da pregação da cruz que nós alcançamos a nossa salvação, meus irmãos. É por meio da cruz, pela loucura do Evangelho. O Evangelho é loucura. Já na época do apóstolo Paulo, ele dizia: o Evangelho é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E hoje também. Quando você se posiciona hoje, no século 21, dizendo que é por Cristo que devemos viver, devemos obedecer a Cristo e não às correntes da nossa sociedade, você está falando que o Evangelho é uma loucura para este mundo. E é por meio desta loucura que nós somos salvos. É por meio dessa loucura que Deus nos resgata. Também ele fala do surgimento de uma igreja multirracial e multicultural. Todas as coisas sob o senhorio de Cristo. Conclusão, meus irmãos. Os maiores temas da carta de Paulo estão concentrados nesses 3 versículos que nós estudamos hoje. Primeiro, o poder de Deus para salvar e manter você firme. O Evangelho e o mistério, uma vez oculto e agora revelado, e que consiste no Cristo crucificado e ressurreto. O testemunho da Escritura do Antigo Testamento, cujo enfoque é Jesus Cristo. Lembre-se disso, o grande personagem da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. A incumbência que Deus nos deu de tornar a Boa Nova conhecida em todo o mundo é a incumbência da igreja. Não é do pastor, é da igreja. A convocação para que todas as nações lhe respondam em obediência e fé. Embora você olhe para o mundo hoje tão confuso e tão desnorteado, mas a vontade de Deus é que ainda nós anunciemos a este mundo que eles precisam obedecer a Jesus Cristo. E, em último lugar, a sabedoria salvadora de Deus, a quem toda a glória é devida para todo sempre. Paulo, ele fala do Evangelho para a glória do próprio Deus. Vamos orar. Ó Pai, a Tua palavra é extraordinária, ela nos salvou, ela tem nos santificado, ela tem nos falado de Jesus. Ó Deus, nós pedimos nesta hora, Pai, que a Tua palavra foi exposta. Toca no nosso coração. Leva-nos à obediência por meio da fé, por meio do Evangelho de Cristo, a exaltar a Cristo, a glorificar a Jesus, a nos gloriarmos na sabedoria do Senhor revelada em Jesus Cristo. Faça isso, ó Deus, na nossa vida hoje. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos preparando para a ceia do Senhor,